Oi, Luiz Gustavo. Todos queridos aqui entrando, meus consultores acompanhando, né? Os consultores da Buffon Martins Consultoria. Agora nós vamos esperar o Frei Jaime, que é o nosso convidado oficial, que é a pessoa que a gente tem ansiedade de conversar, né? No nosso BMC Business Talk. Deu um pequenininho problema técnico, mas o Frei Jaime já deve estar entrando na sequência aqui. Então, como eu já falei, o nosso bom dia Milena, bom dia Fabiana, bom dia Andréia, todos queridos. Frei Jaime entrou. Frei Jaime, é só me solicitar para. Deve aparecer aí para solicitar para entrar. Já vamos então aceitar aqui. Deixa eu pegar o Frei Jaime Bétega. Aguardando o Frei Jaime. Frei Jaime deve aparecer na sequência aí. Tudo bem, meu querido? Ale... Como vai? Aleluia! Aleluia! Deu certo! Aleluia! Viu como a gente. Essas tecnologias de vez em quando nos atrapalham um pouco, né? Sim, um pouquinho, um Mas pouquinho. só a alegria de vê-lo já nos deixa feliz, Frei Jaime. A sua Olha, eu, energia é eu muito até boa. tomei, eu até tomei banhos de manhã. Que coisa boa! Então, Frei Jaime, enquanto o pessoal vai entrando, nós da Buffon Martins fizemos uma série de um ciclo de conversas, né, que se chama BMC Business Talk, para justamente compartilhar conhecimentos e vivências de profissionais com casos práticos, né? E nós precisamos muito rapidamente nos adaptar nos negócios e esse é o momento. Então, eu vou lhe apresentar, eu acho que dispensaria apresentações, mas eu gostaria que tivesse também a participação e interação de todas as pessoas que estão participando dessa live. E também os nossos consultores estão aí a postos para me ajudar a responder, porque eu já não vou conseguir responder as perguntas. Então, Frei Jaime é um frade franciscano, capuchinho, né? Ele é professor da Universidade de Caxias do Sul, ele é escritor e doutor em administração. Além disso, né, Frei Jaime, amigo de muita data, Ah, profissional que trabalhamos juntos, mas eu gostaria então que tivesse as boas-vindas. Vai lá. muito obrigado, obrigado, Marta, obrigado a toda a equipe da consultoria, obrigado a todos os que estão participando e de tudo que a gente diz de uma pessoa, quando entra o item amizade, eu acho que a gente dispensaria todo o restante. Acho que num currículo, quando entra a questão amizade, quando a gente pode registrar somos amigos, né, é aí que nós entendemos muito bem o quanto isso é importante. Marta, aqui o que eu aproveito para dizer obrigado também à assessoria que você deu a nós, capuchinhos, num momento que era preciso visualizar de um outro jeito, né? É, também obrigado por se fazer parte do Lar da Velhice São Francisco de Assis, como tesoureira atualmente, né? Sim. Mas também nossa contínua consultora, né, que nos ajuda muito, muito a entender essa dinâmica toda do mundo dos negócios e uma ONG, uma entidade filantrópica, ela é um grande negócio que tem como meta, né, a questão do atendimento social, tentando minimizar o impacto da vulnerabilidade social. E eu Certo. penso que é um privilégio nós também termos em Caxias uma instituição e contar com a tua presença, uma instituição de 60 anos, fez bodas de diamante este ano, e que cuida dos idosos frágeis, vulneráveis. E eu acho que colocando... olha o John lá de Campos, São Paulo. Que bom saber que tem um amigo de São Paulo também acompanhando.
mas como faz bem ter a tua segurança nos nossos trabalhos do Lar da Velhice São Francisco de Assis. Então, agradeço essa oportunidade e que nós possamos, eu acho que é um momento onde que nós estamos fazendo trocas significativas. A necessidade nos obriga a estarmos lado a lado, né? Entrou uma ligação e eu cortei aí. sim. É muito importante nós estarmos juntos nesse momento onde que tudo está, dá para dizer, fora do lugar. Exato. Mas tudo vai ficar num bom lugar. E eu acho que essa deve ser nossa esperança. Rezamos na missa hoje de manhã por uma jovem que deixou uma criança e ela resolveu não mais viver no meio dessa situação toda. Ela pensou em tirar a vida. Nossa, então, eu imagino a dor da família. Imagino também uma criança que vai ter no histórico dela, olha, a mãe não quis mais viver. A mãe não quis mais viver. Então, esse momento é de muita ajuda, entreajuda. Acho que nunca a consultoria foi tão necessária, tão importante fazer trocas com quem tem uma visão de fora mais ampla, né? Então, parabéns pelo trabalho. Eu acho que, acima de tudo, vocês acabam sendo conselheiros, né? Conselheiros, não só dos clientes, mas daqueles que procuram também nesse momento. Muito bem. Bom, Frei Jaime, nós vamos aproveitar um pouquinho do seu doutorado de administração e também da sua iluminação enquanto pessoa, e nós vamos falar sobre o ressignificado da vida e o ressignificado também do trabalho, né? O que nós estamos ressignificando nesse momento. Então, inicialmente, eu vou falar um pouco sobre o que é o conceito de ressignificar, né? É bem fácil, é dar um novo significado a algo, mas principalmente é transformar dores, dificuldades e medos em motivação, aprendizado e evolução. E nós estamos vivenciando isso agora, essa fase de transformação. Então, o que o meu querido amigo Frei Jaime pode dizer sobre essa fase de transformação? Como eu disse, a gente vai falar primeiro do trabalho, né? Essa transformação do trabalho. Como é que, na sua visão, como é que esse trabalho está se transformando? Bom, primeiro, uma palavra, ela sempre expressa uma realidade, né? A gente costuma afirmar que nenhuma palavra é inocente, porque ela tem um contexto, uma intencionalidade, um conteúdo, né? E ela tem também todo um aparato de cosmovisão e até mesmo, às vezes, de ideologia. Eu gosto da palavra ressignificar. Por quê? Primeiro, porque ela nos coloca em movimento. E eu sempre entendi a vida em movimento. Certo. Se nós olharmos a nossa vida de criança, olha quanto aprendizado, quantas etapas, quantos processos nós passamos para chegar onde a gente chegou. Então, se nós estamos falando em ressignificar, é porque nesse momento da história, nós estamos num movimento. Esse movimento, ele é anterior. O pessoal está dizendo paz e bem aí, paz e bem, nossa. Esse movimento, ele é anterior, o ressignificar é um movimento que já vinha acontecendo. Certo. Até porque eu acho que nós tínhamos chegado num patamar que era preciso dar uma parada e reavaliar o nosso ritmo. O nosso ritmo. Então, de um jeito ou de outro, nós estávamos começando a prestar atenção. Vamos pegar esses movimentos mundiais de uma vida mais simplificada, de uma vida mais leve. Eu lembrei agora, Frei Jaime, uma noite que nós nos encontramos no final do ano passado, no estacionamento da UX, depois de dar uma aula de encontro. O senhor lembra?
Sim, Eu te chamo de tu, né? O pessoal chamo. já é amigo mesmo. Então, Sim, encontramos no estacionamento da UX, no escuro, e conversamos sobre isso. Onde nós vamos parar, né, Frei Jaime? Isso sim, foi lá por novembro do ano passado, porque o ritmo realmente estava muito acelerado, né? sim. Então, nós já estávamos nos questionando, nós estávamos, eu acho que chegando num patamar que nós não sei se nós iríamos dar conta desse formato por muito tempo. Por Certo, muito tempo. Então, a palavra ressignificar, ela também expressa uma realidade que já existia. certo. O que aconteceu nesse processo de pensar, repensar? Nós fomos obrigados a tomar um posicionamento, uma atitude, passamos a ser cuidados socialmente, legalmente também, para que nós pudéssemos salvar o principal. O que é o principal? Essa nossa saúde. Ok. Então, esse é o nosso contexto, nosso cenário. E nesse Uhum. mundo da existência, do fazer, junto com a existência, então veio justamente essa mudança, onde nós fomos obrigados a não apenas a ressignificar, mas a recriar posturas, disciplinas, jeitos, métodos e tudo mais. Perfeito, Frei Jaime. E aí nós vamos entrar então nesse recriar, né? Nesse Nesse recriar. meio, nesse momento da história, se nós já vínhamos abrindo espaço para reflexão, nós fomos colocados dentro das nossas casas, continuar com as nossas responsabilidades, mas imobilizados, dá para dizer, onde que nós estamos tendo a oportunidade de repensar a própria vida, porém, estamos tendo o desafio de ver como é que essa vida vai ficar. E o ver como essa vida vai ficar é a nossa, né, ideia de discutir as questões do trabalho. E no final a gente fala da vida, e eu acho que é bem importante, né? Nós fazemos o fechamento com a questão da vida, mas já notamos algumas mudanças no trabalho e na postura de alguns processos das empresas. E nós vamos falar de 4 deles, tá? O primeiro processo é liderança inspiradora. O segundo, produtos que realmente ou serviços que realmente agreguem valor. O terceiro, ambientes que estimulem a paixão pelo trabalho. E o quarto, aceitar o novo. E essa mudança que ela é a única coisa que a gente conhece. Então, em primeiro lugar, vamos falar sobre a liderança inspiradora. E eu quero falar de um livro bem antigo, ele é de 59 ainda, A Incrível Viagem de Shackleton. Esse livro mostra a história de uma tripulação do Endurance que fez uma jornada buscando atingir o Polo Sul. E é muito legal porque tem toda a descrição dos diários e o líder principal, que é o Shackleton, ele é que levou essa equipe com força, com sucesso, trazendo 100% deles vivos. E isso é muito importante. Então, o que essa liderança hoje precisa, essa liderança inspiradora? É aquela que larga a disputa de poder, a centralização e busca a predominância da colaboração, do alinhamento de propósito da pessoa com o líder, com a empresa, valores como sustentabilidade. Quais os caminhos para ressignificar a liderança, na sua opinião? Bom, a questão do poder e a nossa relação com o poder, ela vem decaindo há tempo. Nós, tanto é que popularmente a gente oficializou algumas coisas, tipo, quer conhecer uma pessoa, dá a ela o poder. É verdade. Então, a questão do status, da aparência, dos monumentos, tudo isso deixou de existir, mas já faz algum tempo. O vertical cedeu espaço para o horizontal.
Então, se nós estávamos numa questão hierárquica, se nós tínhamos uma caminhada e aceitávamos tranquilamente que uma liderança fosse o detentor de todo o conhecimento e também aquele que iria dar voz de comando para quem estivesse como subalterno, essa liderança deixou de existir. Certo. Quem está insistindo nesse tipo de liderança está insistindo muito mais por vaidade e por falta de humildade. Muito Por bem. vaidade e por falta de humildade. Para mim, a liderança inspiradora, para mim, Marta, me faz ir ao encontro de uma cena do Evangelho. Ótimo. Quando Jesus, na Quinta-feira Santa, que celebramos há poucos dias, uma semana hoje, não, acho, sim, a Páscoa foi domingo, sim, uma semana hoje. Se perde a noção do tempo. Sim, nós estamos sem a noção do tempo. Quando Jesus, o maior, se faz o menor. E o que ele faz naquele jantar de despedida? Ele lava os pés dos discípulos. Certo. O que ele quis dizer com isso? Ó, tu é o líder, só tem uma função, o líder: servir. Muito bom, Frei Jaime. Muito bom, obrigada por essas palavras. E nós vamos agora com esse fechamento, foi excelente. Adorei o exemplo, né? Líder servidor. Líder E nós servidor. vamos, então, o primeiro, né, que nós conversamos, o primeiro ponto foi essa liderança inspiradora, ficou uma lição muito boa, muito forte. O segundo item é produtos e serviços que agregam valor, certo? E aí, a cocriação do valor com o cliente é algo que nós temos que fazer de forma tirar de dentro de nós. Não é algo que a gente lê nos livros somente. Criar experiências uau para o nosso cliente, né? Que o cliente realmente sinta que agrega o valor. E eu vou contar rapidinho algo que aconteceu esse final de semana. Uma empresa que administra os condomínios foi em 40 condomínios da cidade, contratou uma cantora e alguém para tocar teclado para fazer um show na rua para esses condomínios, para esses prédios onde ela administrava as contas, enfim. Isso para mim é surpreender, é gerar uma experiência para as pessoas. Então, como isso nos nossos produtos e serviços pode ser agregado, né? O que nós podemos mudar para que isso seja agregado? Marta, eu também acompanhei essa experiência, falei com um dos idealizadores, entrevistei também no programa de rádio, porque eu achei fantástico, né? Fantástico. Foi. Até na refeição aqui em casa, a pergunta foi: se nós não tivéssemos esse problema da pandemia, será que um dia nós iríamos cantar na frente de um edifício? Talvez não. Eu acho que não. Eu acho que nós não iríamos fazer isso. E então, na minha opinião, o encantamento, ele vai ser produzido, vamos usar essa palavra, produzido, ofertado, socializado, na medida em que nós tivermos líderes inspiradores, mas com conteúdo humano. Certo. Se tem uma coisa que caiu de moda e que ninguém mais suporta, por exemplo, o levar vantagem. Eu vou cantar na frente do edifício, mas o mês que vem eu dou um aumento no aluguel. Então, hoje nós precisamos dessa transparência. E esse encantamento, ele está sendo produzido, oportunizado, proposto por pessoas com conteúdo. Com conteúdo. Então, vejam, não basta mais nós não precisamos mais de gênios. Até porque a tecnologia também está nos ajudando a fazer acontecer o diferencial. Mas se a Marta não tivesse conteúdo, ela poderia ser uma ótima especialista.
mas no final ficaria faltando o quê? Alguma coisa. Certo. Então, para mim, tudo aquilo que dentro do mundo da prestação de serviços, dos novos negócios, daquilo que a gente já vem fazendo, olha aqui, ó, às vezes tu atende um cliente, tu é vendedor, tu atende um cliente por muitos anos e um cliente significativo. Eu, às vezes, quando vou nos espaços comerciais, eu pergunto, vocês sabem o aniversário do melhor cliente, da tua carteira, o cliente, tu sabe? Não sabe. Olha só. Não sabe. Então, assim, nós estamos nos voltando, o processo é de humanização. Quando a gente diz assim, ao invés de verticalizar, horizontal, não é colocar-se um ao lado do outro. Nós não somos soldadinhos. Agora, é permitir o fluxo de algo novo a partir do toque humano. Perfeito, Frei Jaime. Chego a estar arrepiada. Se eu não tivesse de blusa de casaco, você ia ver. Mas perfeito. Eu preciso ouvir de novo isso e vou ouvir depois, com certeza. Muito bem. O primeiro a gente falou de lideranças inspiradoras, o segundo de produtos e serviços que agregam valor. Agora vamos para o terceiro, que eu vejo que é um dos bem importantes, talvez complementar ao que a gente já falou, que é ambientes que estimulam a paixão pelo trabalho. Nós somos lá do Homo Sapiens, né? Tem o livro Sapiens do Harari, que eu adoro, que conta que a gente só saía da caverna para caçar quando tinha acabado a nossa comida, porque nós temos no nosso DNA acomodação. E num segundo momento, nas empresas, valeu muito a punição, certo? Isso acabou atrapalhando muito, né, as organizações. Agora nós estamos movidos por autonomia e propósito. Esses novos trabalhos, home office, horários flexíveis, trabalho em rede. Eu penso que nas suas obras nós temos um excelente exemplo de paixão pelo trabalho. Eu tenho paixão pelo Lar da Velhice. E não é pelos Frei Jaime só. É pelo que a gente está ofertando. Poderia nos falar melhor de ambientes que estimulam a paixão pelo trabalho? Toda a questão nossa em relação ao trabalho, e o trabalho sempre levando em conta a questão equipe, na verdade, uma equipe, elas também te ajuda a ficar focado no essencial. A equipe te ajuda. É pela equipe também que a gente vai expandindo ideias, complementando. Então, nós temos a possibilidade de nós construirmos também a paixão. Certo. Marta, eu sou da opinião de que todos podem gostar daquilo que fazem. No meu caso, no meu caso, eu amo fazer batizado porque eu pego todas as crianças no colo. Mas eu também tenho que ter toda uma dinâmica no momento de um sepultamento. É verdade. E essa semana nós nos encontramos uma equipe de padres com uma assessoria psicológica para ver como nós vamos fazer o sepultamento se caso nós tivermos muitas vítimas em decorrência do momento. Porque se olhar, hoje o Pioneiro também mostra isso, os agentes funerários vão estar vestidos tipo alguém que foi para a Lua. NASA. É verdade. E o que nós trabalhamos? O processo de luto não vai estar acontecendo. Esse processo vai estar sendo retardado, porque não tem uma despedida e tal. Então, o nosso trabalho maior não vai ser em relação ao momento do sepultamento, mas vai ser em relação à família. Com certeza. Bom, eu cheguei a dar esse exemplo para dizer assim, ó, o encantamento pelo trabalho, a paixão pelo trabalho depende da tua capacidade de amar. Que bacana. A tua capacidade de amar. O que faz um ser humano sobreviver? A certeza de poder amar, mas a certeza também de ser amado.
não tem como se apaixonar por uma função se tu não cresce como um ser capaz da amorosidade, do amor, da afetividade, da sensibilidade. Então, Que bacana. se nós chegarmos direto no trabalho, eu tenho que gostar disso, mas eu Uhum. tenho que saber, será que eu sou uma pessoa aberta para essa capacidade de amar? Então, a paixão pelo trabalho passa pela tua capacidade, o teu exercício. Tem gente que ama profundamente, mas não se deixa amar. Naturalmente vai ter problema lá na questão de gostar do que faz. Então, vejam que nós voltamos de novo para o humano. E isso não dispensa o desenvolvimento intelectual. Claro, eu Não, diria que não, não esse diz, desenvolvimento intelectual, conhecimento, faz parte disso tudo, né, Frei Jaime? E eu sim, lembro do livro do Ócio Criativo, do sim, Domenico De Masi, né? Ele fala sim, que sim, tudo, para a gente ser mais inovador e criativo, nós temos que ter trabalho, diversão e muito aprendizado. sim. Então, nós temos que juntar isso, e eu acho que fecha com o que tu estás comentando agora, né? Então, uma grande paixão por aquilo que a gente faz, depende da paixão que tu tem por ti mesmo e pela vida que está em ti. Certo. E o ambiente, e aí que entra a estratégia, né, quando nós selecionamos as pessoas para uma vaga de trabalho, às vezes tu não olha se essa pessoa tem capacidade de amar. Como é que é o histórico amoroso dela? Não no Bacana. sentido, mas no sentido assim de doação, do bem comum, do doar-se, do surpreender, dos detalhes. E aí isso me reporta, nos nossos projetos, todos eles praticamente têm cozinha. Quem atua na cozinha, às vezes recebe os melhores elogios